Cartoleiros e cartoleiras, gostaria de agradecer pela adesão na Liga Gazeta do Cartola, que já ultrapassa 500 membros, e meu pedido agora é para que também se inscrevam no canal, pois só assim poderemos tornar viável a ideia de premiações ao longo do ano. Vamos agora ao vídeo que dá as dicas da rodada, começando pelos goleiros. E aqui estão os goleiros. O que conta pontos para um goleiro é principalmente se ele não tomar gol ou se ele faz defesas difíceis. Agora, olha o que pode acontecer na hora de escolher um goleiro para o seu time. Você escolhe um goleiro de um time favorito que joga em casa contra um time fraco. O time favorito está vencendo por 4-0 e o time fraco não leva nenhum perigo ao gol do seu goleiro, até que no finalzinho faz o gol de honra e seu goleiro, além de não ter levado 5 pontos por não tomar gol, ainda perde 2 pelo gol sofrido. Em um outro exemplo, você escala um goleiro de um time fraco que vai jogar contra um time bem favorito. O time favorito vence por 1-0, mas o goleiro do time fraco faz várias defesas e aí conquista um monte de pontos no Cartola. Agora que você sabe disso, como fica a sua cabeça para escolher um goleiro para o seu time, hein? Bom, eu não sou o dono da verdade, mas vou tentar ajudar vocês. Com experiência no passado, os goleiros que somaram mais pontos nas últimas edições do Cartola foram por defesas difíceis. Então vamos às opções desta rodada. Não esqueça de sempre fazer a busca usando a opção provável. Bom, temos aqui os 20 goleiros. Vamos primeiro excluir os mais caros, pois como eu já disse em outros vídeos, temos que tentar valorizar nesta rodada. Assim, eu vou excluir todos aqueles acima de 10 cartoletas. Não só por isso, mas até pela incerteza. Quem garante que o mais caro, o Jefferson de 22 cartoletas, vai fazer mais pontos do que, por exemplo, o Bruno, do Criciúma, que é o mais barato, custando apenas 3 cartoletas. Bom, tirando os mais caros, sobraram agora 9 opções. O Dida custa 9 cartoletas e joga em casa contra o Vitória, o Inter sendo favorito, uma boa opção. O Magrão joga fora contra o Santos. O Santos, apesar de ter perdido a final do Campeonato Paulista, teve um super ataque, então melhor não arriscar no Magrão. Thiago Volpe, do Figueira, joga contra um ataque formado por Fred e Rafael Sobis. Tá certo que o ano passado, com quase este mesmo time, o Fluminense pouco fez no campeonato, mas eu não apostaria no Thiago Volpe dessa vez. Danilo, do Chapecoense, confesso que de todos os times do campeonato, o que eu menos conheço é o Chapecoense, mas pelo que pesquisei me parece que o Danilo chegou como reserva, depois conquistou a titularidade, é um bom jogador, mas eu ainda não arriscaria nele. Vanderlei, do Curitiba, uma boa opção, porque pelo fato de jogar fora de casa contra um time aparentemente mais fraco, deve tomar um pouco de pressão e fazer algumas defesas, e mesmo se perder, não creio que o Curitiba seja goleado. Renan, do Goiás. Aqui, na verdade, eu não estou botando fé no Goiás, perdeu o Campeonato Goiano, saiu da Copa do Brasil no meio de semana e vai enfrentar um Flamengo que acabou de ser campeão e aí tá faltando confiança no time do Goiás. Marcelo Lomba, uma ótima opção, foi um dos melhores goleiros do Cartola no ano passado, joga em casa, mas justamente contra o Cruzeiro, que vai jogar com o time praticamente reserva, mas que mesmo assim é forte. Se o Bahia não for goleado, Marcelo Lomba deve fazer boas defesas e é sim uma ótima opção. O Everton, do Atlético Paranaense, uma opção mediana, pois deve fazer defesas contra o Grêmio, mas cuidado, o Atlético vem levando muitos gols e muitas pessoas indicam ele para a rodada, porém não está entre os meus favoritos. E por fim, o Bruno, do Criciúma, é o mais barato, portanto se fizer o mesmo número de pontos de outros goleiros, vai valorizar mais. Joga contra o Palmeiras, que teve um ataque bom no Campeonato Paulista, mas que não é tão forte fora de casa. Uma boa opção. Então, ao meu ver, sobram Dida, Vanderlei, Marcelo Lomba e Bruno. Dida é o mais caro, mas seu time é favorito e pode somar pontos por saldo de gols. Vanderlei, seu time também é favorito contra um ainda não tão conhecido Chapecoense. Marcelo Lomba, pelo seu passado no Cartola, sempre fazendo muitas defesas. Bruno, do Criciúma, por ser o mais barato e jogar contra o Palmeiras não muito forte fora de casa. Galera, 2 observações, hein? Eu não sou o dono da verdade e a primeira rodada é sempre uma incógnita. Vamos agora para as dicas na lateral, aqueles que chegam à linha de fundo, dão assistências, mas também fazem faltas e levam cartões. Enfim, o bom é que eles também roubam bolas, o que conta pontos, e se o time não tomar gol, eles ganham 5 pontos. Temos bons laterais aqui, que fazem muitos pontos normalmente. Léo Moura, Carlinhos, Egídio.
Fabrício do Inter deve fazer boa atuação também e pode levar 5 pontos por saldo de gols. O Álvaro Pereira está estreando no Cartola, mas todos esses são muito caros. Quem quiser arriscar, fique à vontade. Eu só não recomendo pelo valor, mas eles sempre fazem boas pontuações. Prosseguimos a lista até os de valor mediano, temos o Douglas do São Paulo. Pelo São Paulo ser favorito e o Douglas sempre apoiar muito o ataque, é uma boa opção. Se você acredita no Grêmio, eu recomendo o Wendel. Cláudio Vinck do Inter, pelo valor e também por ser favorito contra o Vitória, é uma boa opção. Tem o Ednei do Chapecoense, que eu não conheço direito, mas o Cartola tem recomendado ele. E o Alex Silva, do Atlético Mineiro, de apenas uma cartoleta. Aliás, por falar em Atlético Mineiro, aqui tem um bom confronto. No jogo entre Atlético e Corinthians, se você acredita no Atlético, aposte no Emerson Conceição. Se você acha que o Corinthians que vai ganhar, o Wagner é uma boa compra. Não gostou de nenhum lateral ou está difícil encontrar dois? Não tem problema. Escolha uma tática diferente para o seu time e ao invés de 2 laterais e 2 zagueiros, opte por 3 zagueiros, que será o próximo assunto. E aí, galera, vamos escolher os zagueiros? Cuidado com os zagueiros que tomam muitos cartões, vamos preferir os que roubam bolas e que no escanteio sobem na área para marcar de cabeça. Importante dizer que os zagueiros dos times que não sofram gols na rodada levam 5 pontos. Agora cuidado, 1 gol contra e você vai para o brejo. Assim como os laterais, temos boas opções, mas pelo valor tem que somar muitos pontos para eles não desvalorizarem. Tem gente me perguntando sobre o Wallace do Flamengo. Eu acho que não vale a pena arriscar nele pelo valor, sendo que o Chicão pode pontuar a mesma coisa e é bem mais barato, como veremos daqui a pouco. Os zagueiros do Santos também são boas apostas e estão com preço mediano. Quem quiser, opte por apenas um dos dois. Pode ser tanto Davi Braz como o Neto. Aqui uma aposta quase certeira é a compra do Paulão do Inter, de 7 cartoletas, uma ótima opção. Elivelton do Fluminense, eu não coloco minha mão no fogo por ele, mas neste caso está com uma boa relação custo-benefício. E aí chegamos no Chicão do Flamengo. Eu prefiro ele do que o Wallace. E se ele fizer um gol de falta, hein? Antônio Carlos do São Paulo. Também ótimo preço, já fez gols este ano, mas contra também, só que é um dos mais escalados da rodada. Difícil dar erro com ele. Vamos agora aos meias. O Cartola considera meia tanto o volante como o armador ofensivo. O volante leva muitos pontos pelas roubadas de bola, mas também fazem muitas faltas. O armador já se destaca pelas assistências e pelos gols. Como estamos na primeira rodada, é difícil saber quais vão se destacar pelas roubadas de bola ou pelas assistências. Então vamos ver as opções. O Cícero seria uma boa, mas está caro, assim como o D'Alessandro. Valdívia acho que por enquanto não vale tudo isso. O Conca voltou agora, não sabemos seu potencial. O Williams pontua muito bem, pena que está caro, assim como o Alex, que seria uma ótima opção, mas custa 17 cartoletas. E o Newton do Cruzeiro foi até destaque no ano passado. O Wagner seria uma boa se ele garantisse que teria bom desempenho, prefiro não arriscar. Marquinhos, Gabriel e Paulo Baier, nosso primeiro meia poderia ser escolhido desse duelo. Acredita no Palmeiras? Crave no Marquinhos. Caso contrário, Paulo Baier é sempre uma atração. Eu vou apostar no Paulo Baier. Robinho do Curitiba está com preço justo. Ano passado começou muito bem, depois caiu. Não podemos ser muito clubistas aqui no Cartola, mas se você torce para o Curitiba e conhece bem o Robinho, é uma boa opção. Aqui, no Inter, que é favorito contra o Vitória, e tem 2 jogadores por ótimo preço. Aí, primeira rodada, difícil dizer. Quem tiver num dia melhor, marca mais pontos. Optou por jogar com 3 jogadores no meio-campo? Escolha um desses 2. Se você tiver 4 ou 5 no meio, escolhe os 2. Quem acha que o Cruzeiro leva do Bahia também pode escolher entre o Souza e o Marlone. Se você acha que vai dar Bahia, escolha um meio-campista baiano. Tem o Anderson Talisca por 8 e o Fael por 6. E dentre os mais baratos está aqui o meio-campo do Atlético Paranaense. Se o Atlético ganhar bem do Grêmio, hein? Eles vão valorizar muito, mas também não arrisco. E outro de 2 cartoletas é o Bosquilha. Já pensou a manchete de segunda-feira? Bosquilha desbanca Pato e Luiz Fabiano e marca 2 gols? Incógnita ele, né? Também não apostaria.
Agora vamos aos atacantes, os que dão mais pontos. Cada gol marcado são 8 pontos. No ano passado, antes da bola rolar, ninguém apostava no Walter do Goiás, no Gilberto da Portuguesa, no Ederson do Atlético Paranaense e eles desbancaram todo mundo. Esse ano quem estará em melhor fase? Alguma opinião? Fred Seleção é o mais caro, ou faz 3 gols ou desvaloriza. O Jô também, igualzinho. Luiz Fabiano sempre marcando, mas fica muito impedimento. O Alexandre Pato está com vontade de jogar, mas um pouco acima da média de valor. E o Marcelo e o William pontuaram muito bem no ano passado, mas custam 17 cartoletas. Borges sempre marcando também, e o Max Biancucci, que trocou de time, no ano passado foi de médio para bom. Admito que ainda não entendo bem do time do Chapecoense, mas vejo boas indicações do Rony. Rafael Moura é o seguinte, eu não considero ele um atacante top, mas não é que ele vem marcando e pelo preço está bom, fica como uma opção. Fernandinho do Atlético Mineiro ou pontua bastante ou nada, alterna altos e baixos. E aí aqui temos 3 outras boas opções, pelo menos antes dos jogos começarem. Alexandro está valendo 5 cartoletas, é um jogador esforçado, está sempre mostrando seu valor e tem vindo bem no Flamengo. Geovânio, apesar de garoto, já está fazendo seu nome e seus gols. E o Sobis, eu acho que está valendo a pena mais pelo pouco valor. Ele tem sido a unanimidade da rodada e a maioria dos times escalou ele. Se o Flu realmente quiser confirmar o favoritismo, vai depender muito dele. E apesar de baratos, ninguém bota muita fé na primeira rodada no Goiás e nem nos 2 atacantes do Criciúma. Vale dizer que se um deles fizer um golzinho, é valorização na certa. E agora chegamos aos técnicos. Para quem não sabe, a pontuação do técnico é feita pela média da pontuação dos jogadores do time. É melhor escolher o técnico cujo time seja o maior favorito da rodada. E aí, vamos começar de baixo para cima. Agora eu pergunto, o Sport é favorito contra o Santos? E o Chapecoense? Talvez? E o Goiás? E o Figueirense? E o Curitiba? E o Bahia? Vitória? Criciúma? Pois é, eu acho que os favoritos estão lá em cima. Principalmente o Abel Braga e o Oswaldo de Oliveira. Mas eles estão caros, e agora? Bom, quer pontos? Pegue eles. Quer fazer dinheiro? Pegue os de baixo. Mesmo que não sejam favoritos, é difícil um técnico ter pontuação negativa. Isso só acontece quando o time é goleado sem fazer gols, ter jogador expulso, um monte de cartão amarelo, enfim. Como estes custam 1 e 2 cartoletas, fazendo poucos pontos, eles já valorizam. A diferença de pontos entre os técnicos não é tão gritante, por exemplo, como os goleiros ou atacantes. Aqui, 3 técnicos fazem acima de 6, 7 pontos, a maioria fica entre 3 e 6 pontos, e 2 ou 3 técnicos pontuam abaixo de 3. Então eu aconselho a pegar um dos mais baratos, contanto que não seja aqueles que joguem contra os grandes favoritos da rodada. Sobra então os técnicos da Chapecoense ou até mesmo do Curitiba, Bahia, Criciúma ou Atlético Paranaense. E entre esses 3, Jaime de Almeida, Cristóvão Borges, Gilson Kleina, pode pegar um deles? Pode, o preço é mediano, mas se der zebra... Enfim, cartoleiros, eu tô terminando este primeiro vídeo de dicas, desejo boa sorte, agradeço a participação de vocês na Liga Gazeta do Cartola, enviem escalações, sugestões, críticas construtivas. Eu tenho receio de dar alguma sugestão errada para vocês, mas acreditem que estou sendo transparente, não sou o dono da verdade. Vejam também a matéria que o Cartola fez com o campeão do ano passado, que vale a pena, eu vou deixar o link aqui embaixo. E atenção, antes da rodada começar, dê uma última conferida se todos os jogadores do seu time vão jogar. Aí você nem precisa acionar o assistente técnico. Valeu, e se tiver necessidade eu volto com outro vídeo da rodada.